paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão comigo aí, aqueles que Deus preparou, né, para estar comigo aqui diariamente. E não só, porque esse vídeo ele fica no YouTube, no Instagram, no Facebook, fica aí por muitos anos, né? Eu não sei quando você vai ver, mas que Deus abençoe poderosamente, grandiosamente a tua vida, em nome de Jesus. Que é para isso que eu estou aqui. Porque se não fosse para isso, né? Mas que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, é um prazer estar aqui. Para mim é um grande privilégio poder ser um instrumento de Deus. Eu quero agradecer ontem, acho que ela me viu ontem, né? O vídeo de ontem, a Célia. Pelo menos, né, alguém, né, se manifestou. E ontem é interessante como é que é as coisas, né? Ontem eu não tive um dia legal. Eu poderia ter dito assim, olha, hoje eu não vou fazer. Mas como é um compromisso com Deus e não com o homem, então eu tinha que fazer de qualquer maneira. Eu acho que isso ela percebeu, que ela falou assim, mas o senhor falou tão desanimado. Não, não é não, filha, é porque às vezes nós temos um dia mal. E eu sempre fui assim, mas eu tenho que me policiar nisso. Obrigado mesmo pelo seu feedback. Porque eu sou tão transparente que se eu não tiver legal, eu tenho que fazer um esforço muito grande para as pessoas não perceberem. Porque eu não sei disfarçar, entende? Era assim desde de novo, eu era assim. E hoje é assim, eu tenho que tentar, mas eu acabo transparecendo. Quando, né, por exemplo, ontem foi um dia que não foi muito daquele jeito que a gente, né, quer, mas a vida é assim. A vida é assim de situações adversas, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Tem um ponto também que é assim, eu creio que eu não estou falando aqui, e eu sinceramente não quero falar com crente, eu não quero falar com gente que já conhece a palavra, eu acho que não é esse público que Jesus quer que eu fale. Pelas dores que eu já passei, entende? Pelas situações adversas que eu já passei, então eu creio que Deus ele seleciona pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei, que eu superei, né? Porque para que, né, falar com quem já, né? Mas amém, aqueles que, né, eu tô aqui para, né, tô público aqui. É interessante que a Bispa Sônia, ela, o filho dela, que era para ser o sucessor do apóstolo Estevão, ficou doente e ficou muito tempo no hospital e tudo. Imagina, o filho dela ali, né, com aparelhos e à beira da morte mesmo, ele acabou falecendo. Deus acabou levando ele. E foram muitas orações, muitos jejuns e tudo, mas ele acabou indo. E ela tendo que ir, o apóstolo Estevão tendo que ir ministrar a palavra de fé e tudo. Não é fácil, né? Ela testemunhou que uma vez ela disse assim, ela estava muito assim, gripada, estava bem, né? Assim, porque a gripe quando vem pesada mesmo, ela maltrata, né? E aí ela disse, não, senhor, mas hoje eu estou gripada, né? E ele falou assim, mas Deus falou com ela assim, mas eu não dependo da sua gripe, nem. Só depende da fé para falar com as pessoas, para curá-las. E ela disse, realmente, senhor, não tem nada a ver comigo. E ela foi do jeito que ela estava e Deus operou naquele dia. Então, mesmo que eu tenha tido um dia bom, um dia mau, eu vou ter que estar aqui, porque é um compromisso com Deus. É um compromisso com Deus. Mas eu estou feliz, porque, primeiro, porque Deus está na minha vida. Porque se Ele não tivesse, eu com certeza já até estaria morto. Eu não estava mais aqui, você não estaria mais me vendo. Eu sou um milagre de Deus. E hoje nós vamos falar disso, né? O milagre de ressurreição. Porque não só os que já pereceram, que estão, né, no pó da terra, mas tem pessoas, porque Jesus disse assim, ó. Jesus disse assim, quando aquele jovem falou assim para Jesus, deixa eu ir sepultar meu pai. E ele falou assim, olha, deixai os mortos sepultar os seus próprios mortos.
Porque a pessoa sem Jesus, ela é como se tivesse morta. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entenda, se a pessoa não tem Jesus, ela não tem vida, ela está andando, ela está se movimentando, ela está. Mas a vida realmente, que é Jesus, não está dentro dela. E é por isso que ele falou com aquele jovem, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, segue-me. Mas ele ficou tristonho e acabou indo lá, porque Jesus, ele não é. Jesus, ele falava o que era preciso a pessoa ouvir. Jesus não era de ficar passando muita mão na cabeça de ninguém, não. É tanto que, por algumas vezes, parecia que ele estava sendo grosseiro com a pessoa. Mas não era, ele tinha que mexer com a pessoa, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que tem que ser. Não, Jesus sabe. Eu estou lendo agora mais um livro do Augusto Cury, que é o Mestre dos Mestres, onde ele estuda só Jesus. Ele escreveu o Pai Nosso 1, o Pai Nosso 2, também formidável, porque ele com um olhar psiquiátrico de cientista que estuda o comportamento humano, ele que era um ateu, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Mas depois que ele começou a estudar Jesus com um olhar psiquiátrico, um olhar clínico, ele falou assim, nossa, Jesus existiu e é um mestre dos mestres. Ele dá um banho em qualquer psiquiatra, em qualquer psicólogo, porque ele é fora de série. Entendeu? O comportamento que Jesus tinha, quando foi necessário ele pegar e jogar aquelas. Os cambistas estavam no templo, quando ele entra em Jerusalém, é tremendo porque eles achavam que, o povo judeu achava que ele viria como um rei, né, para tirar eles da tirania dos romanos. E ele veio, ele quis se mostrar humilde, não é assim não, eu vim para mudar vocês por dentro, não é por fora, porque por fora é fácil. Agora a grande transformação é no interior da pessoa. E é isso que Jesus faz, essa transformação. Não é de fora para dentro. Eu lembro que em São Paulo há muitos anos, não sei se é assim, mas tem um ministério que você chegava lá na igreja e no mesmo dia eles pegavam e já queriam ver um terno para você, uma gravata, uma bíblia. Aí você, no segundo dia que você ia, você já tinha que ir de terno, gravata, e a mulher tinha que ir com a saião, né, e tudo. Poxa, mas ele acabou de chegar, e aí estava aquela indumentária, mas era só uma indumentária, né? Porque a transformação, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então Jesus, muitas vezes, ele chacoalhava com a pessoa, né? Então, eu quero crer, e a palavra de Deus diz mais o seguinte, a gente chora com os que choram e sorri com os que sorriem. Maldito aquele que entoa canções ao coração aflito. Então não adianta a pessoa estar aflita e eu chegar aqui sorridente para ela, que não vai adiantar. Eu tenho que falar do jeito que é necessário, que é preciso ela ouvir, sério, porque a vida é muito séria. E principalmente a vida eterna. Aí é muito mais séria ainda. Porque essa vida aqui é passageira nessa terra. E a eterna? Que só tem duas saídas. Ou você vai morar com Deus, ou você vai para o lado que arde com fogo e enxofre, com o diabo e os seus anjos lá, os seus demônios. Só tem essas duas saídas. Eu até estou escrevendo um livro, já iniciei ele, que é Jesus está voltando, e você, né, está preparado? Essa é uma pergunta seríssima. Não é para a gente dar risada, porque o lago que arde com fogo e enxofre não é brincadeira, não. A não ser que você não acredite, né? A não ser que você não creia, porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E não vai passar as palavras dele. Tudo que ele deixou escrito vai acontecer. Hoje eu estava meditando muito a respeito disso. Depois a gente até aqui na comunidade, a gente assistiu The Josie, que é uma série fantástica no mundo inteiro. Eu aconselho você, né?
Deus até me falou, olha, não, até assim, não pede para curtir, não pede, não peça nada, nada, só dê, entendeu? Só dê. Então eu estou te dando uma indicação de uma série fantástica que no mundo inteiro, que é o The Chosen, o Escolhido, né? E hoje nós assistimos os milagres, né? E hoje nós vamos falar de um milagre aqui. Eu sou um milagre. Então, como a Célia disse, o senhor está tão desanimado assim que parece que não dá nem vontade da gente escutar o senhor mais. Ei, filha, se você soubesse pelo que eu passei, você não imagina, viu? Então hoje eu estou muito bem mesmo. Graças a Deus, Senhor. Para quem adquire o meu livro lá, A Granada, que tá os links nas redes, no YouTube, tá no Instagram lá. Aí você vai conhecer um pouco do que eu passei. Não foi fácil não, te garanto que não foi fácil. Então eu sou um homem de dores que passou e hoje está calejado. As marcas no corpo, né, das batalhas da vida. Mas eu estou vivo e eu muito mais forte do que antes. Porque se eu não estivesse por Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Com certeza eu estaria já embaixo da terra já e o meu espírito esperando para ser julgado. Então, ele me ressuscitou. Ele me tirou de um tremendal de lama, sabe? E me colocou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu entendo que cada um que Deus usa, ele usa de uma maneira, tá? Para você ter uma ideia, quando eu comecei a ministrar, que eu assumi a primeira igreja, eu era, sabe, parecia que eu queria entrar dentro das pessoas para transformá-las e com a minha fé, sabe? Hoje eu olho para as pessoas e eu tenho aquele olhar de Jesus, porque Jesus, quando ele chega em Jerusalém, ele olha para aquele povo e ele chora. Ele não sorri, ele chora. Ele chora por quê? Porque são pessoas como ovelhas que não têm pastor, completamente, sabe, não sabe para onde ir, não sabe assim um palmo diante do nariz, sabe, não tem um olhar da sabedoria de Deus, sabe, são pessoas completamente cegas, não enxergam um palmo diante do nariz. E às vezes, quando a gente observa esse tipo assim eu me comovo. Aqui na comunidade eu me comovo. Às vezes de 100 pessoas, 100 pessoas, você está ministrando uma palavra, você está, naquele momento, até se envolve, mas você percebe, porque o olhar espiritual, e eu tenho o dom de discernir espíritos, você vê e eu me entristeço, porque são momentos tão especiais que a pessoa deveria, né, tomar aquilo, mas é difícil. Eu vou te falar uma coisa, é por isso que Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque de 100 pessoas, às vezes você tira um que realmente ouve, não só escuta, mas ouve a palavra. Eu acho que até vai além. Eu acho que de 1000 que, que escuta, um ouve. Porque Jesus, ele pregava para uma multidão. Ele chegou a pregar e numa vez lá que ele multiplicou os pães, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos colocar aí umas 10.000 pessoas. Era muita gente, sim ou não? 10.000 pessoas. E daquelas 10.000 ali, poucas realmente ouviam Jesus. É tanto que ele dizia assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Porque muitos estavam escutando. É tanto que na segunda vez, ele disse assim, vocês me procuram, não é por, né? Vocês me procuram porque vocês viram a multiplicação dos pães. Tem muita gente que procura Jesus por milagres, por sempre querer algo. Eu sou mentorado, porque o Espírito Santo usa muito a Joyce Meyer para me mentorar. E ela disse assim, quando você chegar no nível em que você não pede para Deus, mas você acorda e pergunta para Deus assim, o que é que eu posso fazer pelo Senhor?
Quando você chega nesse nível, você chegou na maturidade. Quando você não fica, já levanta pedindo, ô Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá. Porque Ele já dá. A palavra de Deus fala que aos seus Ele dá até enquanto dorme. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está nos dando. Porque Ele não dorme, não dormita o guarda de Israel, entende? Então, você já pensou você chegar... Outro dia eu trouxe uma palavra aqui no culto das ruas, que, por exemplo, você... Não, foi na igreja, eu trouxe uma palavra sobre Zaqueu. Zaqueu foi o único na Bíblia que ele não foi pedir nada a Jesus. São poucos os que pregam a respeito de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele não foi pedir nada para Jesus. Toda aquela multidão que estava apertando Jesus estava querendo alguma coisa dele. Mas Zaqueu não. Ele só queria ver Jesus. Só isso que ele queria. E para isso, ele subiu em cima de uma árvore que era cheia de espinhos, se machucou todo. Porque ele era baixinho, subiu naquela árvore. E aí foi tão tremendo que Jesus percebeu o esforço dele só para ver Jesus. Devia estar todo, né, sangrando dos espinhos e tudo para subir naquela árvore. E Jesus disse assim: ei, Zaqueu, desce depressa, rapaz, que eu hoje vou pousar na tua casa. Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu. E todo mundo, mas ele vai comer com publicanos? E Jesus disse assim: mas eu vim foi para os doentes, não foi para os sãos. E ele, quando chega na casa de Zaqueu, que pousa lá, que janta lá na casa de Zaqueu, Zaqueu é completamente convertido de um publicano. Ele diz: olha, Senhor, eu resolvo dar o dobro se eu defraudei alguma coisa. E ainda resolvo dar aos pobres, sabe? Quer dizer, houve uma conversão ali. Entendeu? Então, é assim, a gente tem que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está precisando de ajuda, por mais que eu sorria, que isso não vai adiantar. Não vai adiantar. O que muda é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder para mudar o ser humano, para transformar ela de dentro para fora. Entende isso? Então, eu tenho a minha característica, cada um tem a sua característica e as pessoas que vão ver, aquelas que Deus preparou, que vai ser elas que vai ouvir e vai tomar a palavra. Então eu fico tranquilo. É lógico que a gente tem que se aperfeiçoar a cada dia, não é mesmo? Eu estou aqui num ambiente simples, aqui, muito simples, aqui no sítio. De repente, mais à frente eu vou estar em outro local, mas eu tenho que ser fiel um pouquinho para Deus, né? É assim que Deus vê. Eu vou confiar Ele aqui e vamos ver no que vai dar. Se Ele vai procurar fazer o melhor. Uma coisa você pode ter certeza absoluta, que eu vou sempre procurar dar o melhor para Deus. Para Deus em primeiro lugar. Depois para você, como a mim mesmo. Como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Porque é isso que Jesus disse: ama a Deus em primeiro lugar, depois o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos lá, para não se demorar muito. Hoje nós vamos meditar em João 11. Se você tem a sua Bíblia aí, você abre. Sabe por quê? Jesus quis, o Espírito Santo quis que eu trouxesse hoje. Porque eu não preparo uma mensagem e fico lá, e não é assim que Deus trabalha comigo. Eu já fui assim. Eu ia ministrar e tudo, aí todas as referências, aí colocava lá, né, e tudo medidinho. Hoje Deus não trabalha comigo assim. Ele fala assim: ó, é aqui, e aí as palavras vão saindo, né? Às vezes nem eu imagino o que é que vai sair, é Ele que coloca, porque eu permito, né? Então, mas vamos orar? Vamos orar para que Deus venha estar na direção. Foi só uma introdução, mas vamos orar, porque sem Deus a gente não é nada, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, glórias, louvando ao Senhor por estar de pé vivo e sendo um instrumento, um canal de bênçãos do Senhor. Orar por essa pessoa que está, seja em qual momento for, vendo isso, que em nome de Jesus, meu Pai,
as portas do céu, as comportas do mundo espiritual. Nós estamos no mundo físico e existe o mundo espiritual. Que o mundo espiritual agora abra como janelas e sobre cada pessoa que está vendo essa programação agora, em nome de Jesus, uma luz possa ir dentro dela, na casa dela, aonde ela está vendo aqui agora, em nome de Jesus, de tal forma que as trevas todas se dissipem lá onde ela está agora, em nome de Jesus, que os anjos que estão aí do lado delas possam desembainhar as espadas para pelejar a favor de cada uma. Em nome do Senhor Jesus, fiquem de prontidão, anjos, para pelejar. E eles já começaram a sair, eu já estou vendo eles saindo, porque a luz de Deus agora está sobre cada vida que está vendo essa programação. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você já sinta agora o poder de Deus sobre a tua vida, se manifestando aí agora. E o poder de Deus, ele quebra grilhões, quebra correntes, dissipa todo o mal, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja, Senhor, falando com cada pessoa agora que está vendo essa programação, em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para a honra, glória, louvor e adoração do teu nome, no nome de Jesus. Amém? Então, assim, Deus só quer uma coisa que a gente faça, que a gente procure dar o melhor, porque Ele sempre nos dá o melhor, sempre. Ele nunca vai dar para a gente o pior, nunca, 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 porque Ele nos ama. Ele diz, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu darei boas coisas aos que me pedirem. Ah, mas o senhor não falou que não era para pedir? Eu falei maturidade. Maturidade, quando você está maduro o suficiente, mas quando você conhece Jesus, você tem um monte de coisa para pedir. É ou não é? Quando você conhece Jesus, milagres têm que acontecer assim, instantâneos na sua vida. Porque você é uma criancinha ainda. Agora, quando você está numa maturidade, comendo já feijoada, aí você não precisa pedir. Você só agradece. E se você pedir, você só pede uma vez. E você sabe que ele ouviu e você começa a agradecer depois, entendeu? Isso é maturidade. Mas para quem está começando, é o que o Paulo dizia, olha, eu não estou podendo dar comida mais forte para vocês, eu tenho que dar leite espiritual, porque senão vocês não aguentam. Né? Se for pregar uma palavra muito forte aqui, a pessoa não vai entender, é muito para a cabeça dela. Então a palavra ela vai sendo direcionada do jeito que o Espírito Santo quer que seja. Então, hoje nós vamos meditar aqui em João 11, capítulo 11, a partir do versículo 1, porque as pessoas, ontem eu trouxe a respeito do milagre de transformar algo em vinho, parece uma coisa simples, né? Coisa simplesinha, a pessoa transformar, isso é simples demais. Oh, meu Pai, não é assim. Não funciona desse jeito. Então hoje também aqui, nós vamos trazer uma palavra aqui que parece que foi simples. Às vezes é pregado e a pessoa ouve, foi, ou não acredita, ou acha que foi uma coisa simples. Mas vamos à palavra de Deus. Se você não tem, você depois olha lá na sua Bíblia, João 11, tá, a partir do versículo 1. Diz assim, estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
Só um adendo aqui, Jesus, todas as vezes que ele passava por Betânia, ele se hospedava na casa de Lázaro. Era Lázaro, Marta e Maria. E Maria tinha sido uma que Jesus tinha curado. E a palavra de Deus fala assim: a quem muito foi perdoado, mais a pessoa tem amor por quem lhe perdoou. Então, eu, por exemplo, eu sei o quanto Deus me perdoou, eu sei o quanto Deus, sabe, derramou o sangue dele lá na cruz, o quanto Jesus para perdoar, não é? Para me perdoar, ele me perdoou. Então Maria, ela tinha um amor tão grande por Jesus, porque ela foi perdoada, eles iam matar ela, não é? Queriam apedrejar ela, né? E Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira. E salvou ela, e disse: vai, filha, não pecas mais. Então, ela teve um encontro assim com Jesus que foi muito forte para ela. Ela mudou, transformou a vida dela. Jesus disse: vai, filha, nenhum dos teus acusadores atiraram, então nem eu vou te acusar, filha. Vai e não pecas mais. E ela, depois disso aí, ela seguiu Jesus por todos os cantos. Para onde Jesus ia, que ela pudesse ir, ela estava lá com Jesus. Então, foi uma amizade tão assim que ele ficou amigo de Lázaro, de Marta e Maria. Eram três irmãos. Então, sempre que ele passava por Betânia, ele se hospedava lá. E ele comia lá, ele dormia lá. Então ele tinha uma amizade por esses três irmãos. E aí ele ficou enfermo, Lázaro ficou enfermo. E mandaram, pois, as suas irmãs, aí as duas, diz assim, mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Porque elas sabiam que Jesus amava Lázaro, que era amigo de Lázaro. E aí Lázaro fica enfermo e elas mandam avisar a Jesus e diz: olha, está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus já sabia? Já sabia. É tanto que quando a gente já sabe assim, a história, e Jesus já sabia, é tanto que ele sabia como que ele ia ser morto, crucificado. Então foi revelado a ele pelo Pai. Então ele já sabia que Lázaro ele ficou enfermo, mas não era para a glória do Pai nele. Né? Para que as pessoas crescem nele. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Uma pessoa que nós vamos ver aqui, que Jesus ele se demora, porque ele sabia. Ora, Jesus amava, no versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele amava, eles eram amigos, ele era bem recebido na casa deles. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Lembra que ele primeiro disse: Lázaro, ele não está morto, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então Jesus já sabia. Só que se ele corresse para lá, ainda poderia dizer: não, acho que Lázaro só não estava morto. Então Jesus se demora mais 2 dias. Porque na época tinham. Isso acho que aconteceu até aqui, acontecia no Nordeste. As pessoas antigamente tinham um mal que a pessoa ficava como se estivesse morto. E aconteceu de várias vezes enterrarem o morto. Isso é uma doença, eu não lembro, eu devia ter sinceramente pesquisado. É uma doença rara que a pessoa fica como se estivesse morta. Naquela época não tinha a medicina que tinha hoje, né? E enterravam a pessoa. E muitas vezes, quando abriam o caixão, né, para às vezes fazer exumação, tirar, tava as unhas da pessoa no caixão, porque ela acordava dentro do caixão.
e ficava, né, tentando sair, morria sufocado dentro do caixão. Então, acontecia isso antigamente. Então, para atestar que alguém estava realmente morto, era depois de 3 dias. Depois de 3 dias, aí realmente, aí não tem, aí está morto mesmo. Aí não tem mais chance não. Então Jesus, primeiro ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus já sabia que essa enfermidade era para a glória de Deus. E aí ele diz que Jesus amava, e realmente amava, ama-nos todos, mas ele tinha um carinho especial, porque ele ia lá, sabe quando a pessoa tem uma certa amizade? Né? E ele tinha amizade deles. Mas ele, quando escuta que ele está enfermo, como ele já sabia, ele disse, não, ele se demorou mais 2 dias ainda. 1 mais 2, 3. Até ele chegar lá, porque naquela época se viajava a pé, mais um dia, 4. Aí, meu amigo, 4 dias de morto, aí já está não é putrificado que fala, né? Já está fedendo, já está podre. Eu tenho, só para você ter uma ideia, eu tive um primo meu, primo, que ele, acho que se eu não me engano, com 28 anos de idade, 21 anos de idade, ele morreu eletrocutado. E acho que torrou tudo por dentro, sei lá, que enterraram ele, foram velar ele no mesmo dia. Ninguém aguentou, tiveram que lacrar o caixão porque estava fedendo demais. Ninguém conseguiu velar ele. Tiveram que fechar o caixão, estava podre. Não tiraram as vísceras, então estava podre, apodreceu tudo no mesmo dia. Agora você imagina, Jesus quando sabe da enfermidade, fica mais 2 dias. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Depois de 2 dias, disseram-lhe os discípulos, Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e te tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou e depois disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Jesus já sabia que aquela morte era para glorificar, só que ninguém entendeu, nem os discípulos entenderam. Eu acho que ficou, e Jesus causava isso nas pessoas, que eles faziam elas pensarem, fazia elas raciocinarem. E peraí, ele, amigo, fica 2 dias, chega lá, ele está dizendo que ele está dormindo, e ele vai chegar lá para despertar, sendo que Lázaro estava morto. Mas para Deus, irmãos, para Deus nada é impossível. É tanto que nós vamos ver aqui que ele fala isso para Marta. Vamos ver. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Jesus estava realmente falando, ele dorme, porque para Deus a morte é um sono. Entende? Porque se ele quiser, ele levanta as pessoas. Jesus, quando ele rendeu o Espírito lá na cruz do Calvário, diz a palavra que tremeu a terra, escureceu, as nuvens cobriram, que ficou escuro, e tremeu a terra, e as covas se abriram, e pessoas que tinham morrido se levantaram e saíram andando. Porque Deus é tremendo em poder, irmão. Você não conhece Deus, não. Deus é grandioso demais, é muito poderoso. Às vezes as pessoas falam de Deus sem conhecer. Então, Jesus estava falando realmente que ele estava morto, mas os discípulos, mesmo os discípulos não entendiam o que ele estava falando.
Achava que ele estava falando que ele estava dormindo. Não, ele estava morto. Só que para Deus não importa se está morto, se tá putrificado, não interessa. Se for para operar um milagre, ele vai operar. Não importa como é que esteja a sua vida. Não importa se ela está morta. Não importa se você já não acredita mais em nada. Não importa se os seus sonhos apodreceram. Sabe? Se você já não acredita mais em nada. Sabe? Deus não se importa com isso. Deus não se importa com isso. Porque Ele não precisa disso para operar poder. Porque Ele detém todo o poder. Ele é Deus de impossíveis. E aí, então Jesus disse claramente para os discípulos, porque eles não estavam entendendo, nem os discípulos estavam entendendo Jesus. Lázaro está morto. Morto de verdade mesmo. Entenderam agora? Ele falou, deve ter falado para vocês, entenderam? Eu estava falando que ele estava dormindo, porque para mim, tanto faz. Mas ele está morto, filho. Eu não disse que vai ser para a glória de Deus? Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele? Vamos lá. Porque Jesus, ele é o autor da vida. Quem estava indo de encontro a Lázaro era a própria vida em pessoa. E quando a vida chega, a morte, ela tem que saltar de alegria. A morte tem que sair, não tem como. Falar em morte, meus pêsames, eu sinceramente, a gente sente, mas sabe para onde ela foi? Foi a Bispa Keila, esposa do Bispo Samuel Ferreira. Conheço-os, já fui algumas vezes lá na Debrais e conhecia eles pessoalmente. Eu creio que para o Bispo Samuel, para toda a família, para toda a igreja da Assembleia de Deus de Madureira, foi para todos nós. A Bispa Keila era um amor, uma pessoa de Deus. E, infelizmente, um mal súbito, e aos 52 anos, não é? Porque a vida é um sopro, a gente não sabe. Eu sempre falo a respeito disso aqui. A gente não sabe. Eu imagino que ela nem imaginava que, não é? Quem imaginaria com 52 anos e de repente um mal súbito não é? E já não está mais entre nós? Por quê? Porque a gente não sabe dia de amanhã. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Esse era incrédulo, pense num cara incrédulo, era Tomé. Mas Jesus tratou com várias personalidades. Então, mesmo que você seja um incrédulo como Tomé, Deus pode fazer milagres na sua vida. Ele nem depende da sua fé para operar milagres na sua vida. Chegando, pois, Jesus, achou que havia 4 dias, quando Jesus chegou, que estava na sepultura. Porque a viagem longa, quando ele chegou, já estava com 4 dias que ele estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição. Aonde ele chega, a vida entra. Eu sou a ressurreição, ele disse. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ainda como eu,
que estava morto, meus sonhos mortos. Eu morto para os meus familiares, para quem me conhecia. Eu acho que tem gente ainda até que pensa que eu estou morto. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. E ele me fez ressuscitar. E é por isso que eu estou aqui hoje falando com você. Se ele não tivesse me ressuscitado de uma vida morta que eu estava, você jamais, sabe? Então eu agradeço muito a Deus, agradeço demais por estar aqui. Porque eu estou vivo, eu sou um Lázaro da vida. Não que eu tenha putrificado 4 dias dentro de uma sepultura, mas eu não tinha vida. E Jesus disse, lembra que Jesus disse, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos? Eu estava morto espiritualmente, morto, um cadáver ambulante. Então Jesus disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a sua vida pode estar morta, pode estar acabada para os outros, para o olhar dos outros. Isso aí não tem mais jeito, não. Isso aí só a morte mesmo para dar jeito nessa pessoa. Aí chegou no ponto que Jesus quer. É quando ninguém mais acredita em você, é quando ninguém mais, sabe, você está desacreditado de todos, de você mesmo. Nem você acredita que pode haver uma transformação na sua vida. O diabo trabalhou de um jeito que nem você mesmo não acredita em você. Pelo fato de você mesmo não acreditar em você, até as pessoas também não acreditam em você. Elas já não acreditam que você pode sair dessa situação. Porque você se entregou. Você se entregou. Mas ainda que a pessoa esteja morto, mesmo que estivesse dentro de uma cova, se for da vontade de Jesus tirar, na segunda vinda dele, os que estiverem dentro das covas vão ressurgir, vão receber novos corpos celestiais para poder morar com ele. Entendeu? Então, ainda que esteja morto, lembra de Ezequiel? Ezequiel, ele chega, mostra para Ezequiel um vale de ossos secos e diz assim, Ezequiel, você acha que pode reviver esses ossos? Ezequiel, muito inteligente, sábio, diz assim, Senhor, tu sabes. Porque se ele fosse olhar pela ótica dele, como é que pode reviver um monte de osso seco? Mas ele disse assim, ele transferiu para Deus e falou assim, Senhor, tu sabes. E ele disse, então profetiza sobre esses ossos. E é tremendo, porque ele profetiza e começa a ver um barulho, e aquele barulho todo de osso batendo com osso. E aí depois começa a se juntar, cada osso no seu lugar. Vai, profetiza e começa a reviver aquelas pessoas. Só que elas não tinham espírito e ele diz, vai, continua, profetiza. E ele profetizou e elas se fizeram em pé um exército sobremodo grande. Então Deus é Deus que pode ressuscitar, da pessoa pode estar do jeito que for. Eu me lembro que lá na cidade de Porto Ferreira tinha um senhor que, acho que eu já contei isso aqui, mas de repente você que está vendo não ouviu. E eu ministrei a palavra e aí depois no final do culto veio uma pessoa lá que sabia que estava acontecendo os milagres lá e disse assim, olha, eu estou com meu pai, ele está na UTI, os médicos disseram que se ele não tivesse nenhuma reação, amanhã eles vão desligar os aparelhos e dar ele como morto. E eu tinha ministrado a respeito de fé, e eu disse para ele, mas você crê que se nós orarmos aqui, Deus pode tirar o seu pai dessa situação? Ele disse, eu creio. Eu digo, pronto, então não falta mais nada. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então eu orei com ele, determinei, declarei, profetizei a cura naquele homem. E eu vi anjos, pela fé, visitar aquele homem. E aí, eu poderia não ter dito isso, mas eu sempre falava, testemunho, irmão, porque é para a glória de Deus. E esse homem passou mais de uma semana, deu 2 semanas, ele não apareceu mais na igreja. E um dia eu estava vindo do centro, indo para casa, e aí passou uma caminhonete por mim, aí chegou mais na frente e parou.
Aí depois ela deu uma rezinha, até encostar assim para a gente se ver, né? Aí ele disse, ô pastor, oh, meu Deus, me perdoa, já faz umas 2 semanas que eu não vou na igreja, né? Aí tinha um senhor assim do lado dele na caminhonete. Ele falou, olha pastor, sabe naquela oração lá que o senhor fez? Olha, sabe quem é esse aqui que está do meu lado? Esse é o meu pai, estava lá morto. E o velhinho sorriu, já um senhor de idade com 80, quase 90 anos. E eu pude ficar feliz. Mas eu não deixei de crer, mesmo ele não indo lá testemunhar, 2 semanas eu continuei crendo. A certeza era que Deus havia tocado naquele homem. Porque onde Deus toca, irmão, a morte entra. A vida entra, a morte vai embora. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Né? E ele saiu daquela situação de UTI que ia ser dado como morto. Então, até hoje acontecem milagres de pessoas que estavam numa situação, né, que ninguém, né, se for da vontade de Deus. Teve um senhor que testemunhou que ele foi desenganado pelos médicos de um câncer mortal que ele tinha. Os médicos tinham dado menos de um mês de vida para ele. E a filhinha, a netinha dele, sonhou que ele tinha sido curado. E ela chegou para ele e falou assim, vovô, ontem eu tive um sonho e no meu sonho o senhor tinha sido curado. Vi um anjo assim, tocava no senhor e curava o senhor. Aí ele foi mesmo, foi vovô, foi, ela toda feliz. Sabe, a fé daquela criança. E aí ele foi no médico, ele falou assim, olha, minha neta disse que no sonho eu tinha sido curado. E ele disse, não, senhor, não vá com essa não, senhor, porque isso foi só um sonho, o senhor já está desenganado, esse câncer é mortal, o senhor tem menos de um mês de vida, vá aproveitar o resto de vida que o senhor tem. Ele disse, não, eu quero fazer os exames de novo, eu quero fazer. Até ele, tanto que ele insistiu, foram fazer os exames no senhor. E aí quando fizeram, ele estava curado. Olha só como é que é as coisas. Sabe o que, é que as pessoas colocaram lá, diante disso aí, que escutaram? Mas por que Deus curou um senhor de idade e não cura as criancinhas no hospital do câncer? Olha só, irmão. Eles não conseguiram nem ver o milagre que aconteceu na vida daquele senhor. Começaram a dizer, mas por que Deus não curou não sei quem, não sei quem? Oh, Jesus. Vê como é que é o ceticismo das pessoas, sabe? Aí disse-lhe ela, sim, Senhor, creio, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse para ela. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia ainda, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-e dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, todo mundo chorando, com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus ficou muito emocionado quando viu ela chorando, aquele povo todo chorando. Jesus tem sentimento. Deus Pai tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos. É tanto que ele vai com gemidos inexprimíveis e ora por nós, intercede por nós o Espírito Santo. E Jesus ao Pai. Só ele que é intercessor. E ele sente. Você sabe que o diabo tenta maltratar as pessoas para fazer Deus sofrer. Porque quando ele maltrata uma pessoa, não é porque ele está nem aí, ele não está nem aí para ninguém. Ele quer fazer Deus sofrer. Porque toda vez que ele maltrata alguém, ele está maltratando uma criatura dele. Muitas vezes um filho dele, que qual é o pai que vê alguém maltratando e não vai sentir?
Então essa é a forma que o diabo consegue atingir Deus. É quando faz a gente sofrer, quando faz você sofrer. E aí quando Jesus vê todos chorando, ele se move muito e fica muito emocionado. E disse, onde o puseste? Aonde foi que vocês puseram ele? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Aí olha só, Jesus chorou. Jesus chorou. Ah, eu pensava que Jesus não chorava, não. Pois é, ele chorou. Ele chora até hoje ainda por as pessoas que não creem nele, sabe? Não creem no seu sacrifício, no sacrifício dele lá na cruz do Calvário, por cada um de nós, independente de raça, cor, credo, porque ele não olha placa, não vê religião, ele se deu foi por todos. E eu fico imaginando que muitas vezes ele chora até hoje, fala, puxa vida, como eu gostaria que essa pessoa, ela tomasse tudo que eu fiz por ela e recebesse tudo que eu tenho para ela. Mas a grande maioria não toma isso, irmão. Vive aí de qualquer maneira e não toma esse direito. E aí ele chora. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra, tirem a pedra. Você sabe, muitas vezes, até hoje Deus fala isso para a gente, vamos tirar essa pedra de incredulidade. O que deixa as pessoas completamente travadas é porque é muito incrédula, não acredita, não crê no unigênito Filho de Deus. O diabo cegou elas de um jeito tal que elas, sabe, até dizem que creem em Deus, mas no fundo não acreditam. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. É assim que Jesus quer. Quando ninguém mais acredita que você pode mudar de vida, que você pode sair dessa situação. É o ponto exato que Jesus quer, que Jesus chega. Sabe por quê? Porque aí não tem outra maneira de que quando a sua vida for transformada, as pessoas não disseram, não, é Deus. Foi Deus que mudou essa pessoa, porque só Deus para ter mudado essa pessoa. Só Deus para ter... Foi Deus que tocou nessa pessoa. Porque imagina um defunto já de 4 dias fedendo. Meu filho, só Deus mesmo para fazer uma pessoa dessa reviver novamente. E disse assim, não te hei dito que se creres, verá a glória de Deus. Hoje o Senhor Jesus diz a mesma coisa para nós, irmão. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é a única vez em que está escrito que é impossível você receber. É nessa passagem que diz, sem fé é impossível, não tem nenhuma possibilidade de você agradar a Deus. Não tem. Sem fé, não. Jesus, quando aquele centurião chegou para ele e disse assim, Senhor, não preciso que o Senhor vá na minha casa. Só manda só uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também tenho soldados às minhas ordens. Se eu disser vai, eles vão. Se eu disser vem, eles vêm. Então só manda uma palavra que eu sei que vai ser obedecida. Jesus se admira e diz assim, meu Deus do céu, nem entre todos os judeus, os israelitas, eu vi uma fé como desse homem ímpio. Ele tem uma fé que eu não vi em todo Israel. Então Jesus falou, olha, eu agora, porque é assim que ele quer nos ver, sabe? Porque é a fé que move montanhas, irmão. É a fé. E ele diz, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e crer que hoje Deus pode tocar na sua vida,
e mudar a sua vida, transformar a sua vida, isso vai acontecer. E nós vamos orar nesse sentido. Tiraram, pois, a pedra. É preciso tirar a pedra. E de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouvis, mas eu disse isso por causa deles. Está em redor para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, irmão, uma coisa eu posso garantir para você: não importa a situação que você esteja passando, não importa. Só Deus é poderoso para mudar a tua situação. E se você está numa situação muito difícil, desespero, dor, sofrimento, angústia, só Deus. Porque quando Deus tocar na tua vida, aí você vai poder glorificar o nome dele. Porque quando chega no momento da nossa vida, que a gente fala assim, só Deus. Porque se não for Deus, eu sei que não tem esperança. Não tem. Todas as pessoas que chegam a Jesus nesse ponto, é o ponto mais exato que um milagre acontece. Tem pessoas que, eu não sei, eu fico vendo, por exemplo, pronto, eu dei um exemplo aqui da bispaqueira. O Samuel Ferreira, ele nasceu num berço evangélico, o pai, os avós, eles vêm de uma geração de pessoas que já eram, né, que conheciam a Deus. Agora, eu quero ver, é uma pessoa completamente aversa às coisas de Deus, uma vida completamente... E Deus tocar na vida dela. Quando toca, a vida se transforma. É isso que Deus quer fazer. Jesus, ele veio, foi para os doentes, não foi para os sãos, ele disse. E não é só doentes de enfermidade física, não, é doente na alma, doente no espírito. Então, se você quer, eu vou fazer primeiro essa oração. Se você crê que Deus pode mudar a tua vida, pode transformar a tua vida agora, porque se você crê, é só isso que precisa, nem que seja desse tamanho assim a tua fé. Mas se tiver um resquíciozinho de fé, que é o que Deus foi que colocou a fé dentro de nós. Se você tiver do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, que é menor do que a cabeça de um alfinete, Deus pode te fazer um grande milagre na tua vida e você ser um grande testemunho para a glória de Deus. Se você crê, então, feche os teus olhos agora que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Pai. Então, Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu estou aqui por mando do Senhor. Então, seja lá quem é essa pessoa que está aí do outro lado. Eu não sei como está a vida dela, mas o Senhor sabe. Talvez ela está desenganada pelos médicos, pela medicina. Talvez ela está desenganada pelos familiares. Talvez ninguém dá mais nada por ela. É por isso que ela tem desejo de se matar, de tirar a própria vida. Talvez está aí se drogando, talvez está, né, no álcool, se afogando no álcool, nas drogas, na prostituição. E tudo, meu Deus, que não traz vida, mas só morte, porque um abismo chama o outro. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, porque aonde o Senhor toca, a vida, se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, em nome de Jesus, meu Pai, pelo poder que há no teu nome, Jesus, que essa pessoa, onde ela está agora, que ela sinta o toque do Senhor agora. Que poder agora, meu Pai, possa invadir essa vida, onde quer que ela esteja agora. Aleluia.
Glórias, 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 Deus da glória. Manifesta teu poder, Pai. Eu posso ver o Senhor manifestando o teu poder, a tua glória nessa vida, meu Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai. O impossível se torna possível, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer o impossível acontecer nesta vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Com o resquíciozinho de fé que ela tem, mas é o suficiente para o Senhor operar um grande milagre na vida dela. Eu declaro isso, meu Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés dela. Eu não sei o que ela está passando, uma paralisia, um órgão, meu Pai, a cabeça, não sei, eu sei que do alto da cabeça à planta dos pés, que o teu poder envolva esta vida agora, no mais profundo dela, meu Deus, da mente dela, Senhor. E tudo que estava morto nesta vida, meu Pai, possa ressuscitar. Ressuscitar para a honra e glória do teu nome, no teu santo e glorioso nome. No nome de Jesus eu declaro vida, eu declaro ressurreição e vida nesta pessoa agora. Não é pelo meu nome, é no nome de Jesus. Nesse nome que tem todo o poder, nos céus, na terra, embaixo, em qualquer lugar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E aquilo que ela nunca sentiu, meu Pai, um refrigério, Espírito Santo, possa vir sobre a vida dela agora. Em nome de Jesus, meu Deus. Como o vento cicio, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa sentir paz, uma paz dentro dela como ela nunca sentiu, meu Deus. Talvez se ela sentia dores, que a dor ela cesse agora. Mostra para ela que o Senhor é forte, poderoso, meu Deus, para que ela possa glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Que a tua luz possa dissipar todas as trevas, todas as áreas da vida dela, Pai. Em nome de Jesus, faz o que nós não podemos fazer, porque o impossível só o Senhor pode fazer. Quem será glorificado é o Senhor Jesus. Desde já te dou graças, porque quando nós oramos, declaramos no nome de Jesus, o Senhor ouve e responde. Muito obrigado. Diga amém e diga graças a Deus, irmãos. Deus tocou na sua vida. Eu vi Deus fazer isso. Tá bom? Glorifique a Deus. Glorifique, porque Ele é com você. E se você ainda não recebeu Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, repita comigo assim. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero lhe pedir perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, conscientes e inconscientes. Purifica a minha vida com o sangue derramado na cruz do Calvário. Recebe a minha vida. O Senhor ressuscitou agora, então me ajuda todos os dias da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. E me ajuda, me dá forças, me dá alento em tudo que diz respeito à minha vida. E eu vou glorificar o nome do Senhor na minha vida. Desde já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém? Glória a Deus. Está melhor agora? Está se sentindo melhor? Então, se você precisar de ajuda, irmãos, em oração, pode contar comigo, tá bom? Eu sou simples assim, o local que eu estou é simples, mas Deus é muito grande, Ele é poderoso demais. E eu sei bem quem Ele é. Tá? Então nós vamos nos ver aí enquanto Deus permitir que eu esteja aqui.
Se você quiser estar no Instagram você pode me chamar no direct, no Face também do mesmo jeito, no YouTube, fica à vontade. Célia, que Deus abençoe a sua vida, viu? Pelo feedback que você me deu. Deus abençoe grandiosamente, poderosamente a tua vida, a tua família, com saúde, paz e prosperidade. E todos um beijo muito grande aí no coração de todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amém.